E aí, Tricolada, beleza? Tudo bem com vocês? Aí, zoou muito vascaíno hoje, é 2-0 Fluminense, derrotou o Vasco. Tricolada toda feliz na rua com a camisa do Fluminense. Show de bola. Agora vai curtir o carnaval, né? Até o próximo jogo do Fluminense. Mas tem uma folguinha maneira aí pra folia, pra quem gosta, né? É todo mundo que gosta de carnaval. O Fluminense só volta no dia 25 desse mês de fevereiro, num sábado, às 4 horas da tarde. É o próximo jogo do Fluminense contra a Portuguesa. Fluminense e Portuguesa é o próximo jogo do Tricolor. O Fluminense, que é o segundo colocado, tem o mesmo número de pontos do Botafogo, tem 2 gols de saldo a menos do que o Botafogo. O Botafogo tem 9 de saldo, o Fluminense tem 7. O Fluminense fizesse mais 2 golzinhos no Vasco, assumia a liderança do Campeonato Carioca. Mas esse momento vai chegar. Então tá Botafogo em primeiro com 16, em segundo o Fluminense com 16 pontos, Botafogo com um jogo a menos, em terceiro tá o Flamengo com 14 e em quarto o Volta Redonda com 13 pontos. O Flamengo tá com 2 jogos a menos que o Fluminense. Então o Fluminense tem que se manter ali vencendo as partidas. A gente tem um problema no meio de campo porque o Ganso ficou fora do jogo contra o Vasco por causa de um problema muscular. Tem como essa ave maravilhosa se recuperar, porque ele faz uma falta tremenda no meio de campo do Fluminense. A gente teve o Arthur atuando ali na meiuca, não foi muito bem. Também não botar na balança que ele tem 17 anos, um clássico contra o Vasco, Maracanã lotado, mas serviu como uma baita experiência para o garoto. Ele teve personalidade para encarar esse jogo, então já está se tornando uma opção aí viável. O Lima, que entrou no segundo tempo, entrou bem. Eu acho até que deveria ter começado com o Lima a partida, eu falei isso lá no pré-jogo. Caso o Ganso não se recupere a tempo para esse jogo, não precisa ter pressa, né? Eu acho que o Ganso vai ser muito útil para o Fluminense em jogos mais importantes, Copa do Brasil, Libertadores. Não tem como acelerar um processo de recuperação num problema na coxa, um desgaste, eu acho que o caso do Ganso é grau 1, a distensão muscular do Ganso. Então não tem como chegar e forçar a barra para um jogo contra a Portuguesa. Pelo amor de Deus. Eu acho que com o Ganso, ou sem o Ganso, o Fluminense tem plenas condições de vencer a Portuguesa do Rio de Janeiro, principalmente se o jogo for no Maracanã. Tem como segurar o Ganso, esperar ele se recuperar da melhor forma possível e botar ele no jogo contra o Bangu, dia 4 de março, aí já dá um tempo legal para ele se recuperar. Mas se não for viável, tem elenco para isso, irmão. Na montagem do elenco, deveria se pensar isso. Aí quando o Ganso machucar, e quando o Ganso ficar suspenso, quem entra? O Lima vai dar conta? O Arthur? O Giovani, menino lá que veio do Ajax? O Iago? Quem é que dá conta? Quem é que pode fazer essa função? Perdemos o Natan, quem pode fazer a armação do jogo no meio de campo? Tinha o Vina, não queremos o Vina tá lá no Grêmio. Agora é assim, amigo, tá fora do jogo, tem que se virar com quem tem no elenco. E as opções estão aí. O Fernando Diniz sabe qual é a melhor opção. Colocou 2 meias no último jogo e vai escolher a melhor formação para o jogo contra a Portuguesa. E no caso, se necessário for, no jogo contra o Bangu, e preparar o Ganso para jogos mais importantes, porque o bicho vai pegar aí com Libertadores, com Copa do Brasil. Toda a calma para o Ganso, para essa contusão dele, para a recuperação dele, porque ele é uma peça importante para o meio de campo do Fluminense. Já deu para perceber que sem ele o time é outro. O Fluminense teve muita dificuldade no jogo trabalhado no meio de campo. Numa marcação alta do Vasco, o Vasco praticamente tomou conta da intermediária do Fluminense, dificultando a saída de bola. Faltou aquele cara de dominar a bola, fazer a bola correr, inverter, passe longo. Cara, o domínio do meio de campo que o Ganso tem. E a gente tem que se virar como a gente tem agora. A gente tem um reforço muito interessante para esse jogo contra a Portuguesa, que é o retorno do menino Alexander, que estava lá com a seleção sub-20, foi campeão com a seleção sub-20 e foi um dos principais jogadores no meio de campo da seleção sub-20 nessa conquista do sul-americano da categoria. É um reforço certo para o jogo contra a Portuguesa. Mas aí, como é que fica a situação? Eu fico curioso com isso, porque o Martinelli foi bem no último jogo, o André é titularíssimo,
O Ganso ou quem for jogar no meio de campo não é a função que o Alexander faz, e o Alexander, quando voltar, vai para o banco de reserva ou vai jogar na lateral esquerda? Porque já chegamos no mês de fevereiro e a impressão que eu tenho é que a situação da lateral esquerda ainda não foi resolvida. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque você começa com Calegari não deu certo por ali, aí você improvisa o Guga, não é a primeira vez que o Fernando Diniz improvisa o Guga na lateral esquerda, ele sendo lateral direito. Tudo bem, ele bate bem com a perna esquerda, ele chuta com a direita como com a esquerda. Pode jogar ele pela lateral esquerda? Pode. Mas não é o ideal. Você contratou o Jorge, tem que botar o Jorge para jogar e tem que ganhar uma sequência. Não está bem fisicamente, precisa de se recuperar fisicamente. Vai improvisar quem? O Alexander está voltando. Lembrando que o Brasileirão do ano passado, de 2022, o Alexander terminou o Campeonato Brasileiro como titularíssimo da lateral esquerda, atuando muito bem por ali. É mais uma opção no caso de um improviso na lateral esquerda. O Jorge ainda não está bem fisicamente? Usa o mesmo lateral que usou do ano passado. Aí vai improvisar novamente o Alexander. Não é? Aí fica ali. Com certeza no meio de campo vai ser difícil, por causa das boas atuações do Martinelli, do André. Ele joga nessas funções. Ou ele pode jogar como primeiro volante ou como segundo volante. Aí ele vai brigar ali, na minha opinião, claro, com o Martinelli para assumir a titularidade ali como segundo volante. Mas tem a opção da lateral esquerda, enquanto ainda não se resolve esse problema em pleno mês de fevereiro. Chegando, daqui a pouco tem março, abril, Libertadores, Copa do Brasil, a gente tem que ter um lateral esquerdo titular para essa posição. E a gente precisa também dar ritmo e preparo físico para o Jorge assumir a lateral esquerda. Complicado, hein? Rapaziada, e falando em lateral esquerdo, falando de garoto, falando de improviso, a gente fala do Calegari, que recebeu uma proposta de um clube americano, que é o Los Angeles Galaxy. O Fluminense recusou, era uma proposta de empréstimo com opção de compra. Parece que o Fluminense não gostou do que foi oferecido pelo time americano, da Liga Americana. O Calegari, que já tinha recebido uma proposta do Estoril de Portugal, e o Fluminense recusou, também era por empréstimo. Também teve uma proposta do Goiás, mas essa o Fluminense concordou. O Fluminense queria ceder o Calegari para o Goiás por empréstimo, com o Goiás pagando a metade do salário do Calegari, mas aí foi o Calegari que não quis ir. Falou, não vou esperar uma proposta que vai vir do exterior. Ele que tem passaporte europeu, ele que pode ter uma facilidade de jogar na Europa por causa da documentação dele, então ele está esperando uma proposta europeia da melhor forma possível aí para ele, que vai agradar a ele, o staff dele, e claro, o Fluminense também está nesse aguardo. Enquanto isso, proposta do clube americano, né, o Los Angeles Galaxy, notícia trazida pelo Netflix, recusada pelo Fluminense, e Calegari continua como opção, tanto na lateral direita como na lateral esquerda e na posição de volante, que é de origem do jogador. Então é isso, vou ficando por aqui, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Flui!